Bom dia, bom dia, bom dia, queridos ouvintes. Estamos aqui nesse dia iluminado e ensolarado com os nossos convidados ilustres, Larry e Matheus. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco. E já vou pedir, para os nossos convidados excelentíssimos do dia de hoje se apresentar. Vamos começar por você então, Larry, por favor. Opa, obrigado, Renata. Então, estamos no mercado imobiliário. Eu sou Larry Figueiró, sou corretor, sou especialista em investimentos imobiliários aqui na área de Itapema, Porto Belo, a região, na verdade, que hoje mais valoriza no Brasil. Coisa boa, né, gente? Ele vem aqui representando a empresa O Novo e falar um pouquinho pra gente sobre como fazer, como os investidores estrangeiros podem acessar o nosso mercado imobiliário aqui do Brasil. E aqui do meu lado direito eu também tenho aqui o nosso convidado ilustre, Matheus, da Crater. Por favor, Matheus, se apresente. Bom dia, Renata. Bom dia, Larry. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou o Matheus, sou um dos sócios da Crater Contabilidade, Soluções Contábeis, uma empresa que está há 21 anos no mercado já, auxiliando tanto empresas quanto pessoas físicas nos seus investimentos e no correto recolhimento de tributos. Perfeito, gente. Então essa dobradinha aqui vai ser de muito sucesso. A gente vai conseguir interagir bastante, porque nada mais tem se falado, que o Brasil é um grande celeiro aqui de oportunidades. Mas essas oportunidades, elas às vezes se travam na parte contábil, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer, até mesmo ter o acesso a esses imóveis aqui com o Larry. Então, Larry, conta pra gente, como um investidor que está lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro país pode ter o acesso aos imóveis aqui no Brasil? Eu acho que primeiramente a gente tem que começar a entender o que está acontecendo aqui nessa região. Para te ter uma ideia, Renata, na média de 80% hoje dos empreendimentos em pré-lançamentos que estão sendo vendidos aqui nessa região são de investidores no estrangeiro. Então, são brasileiros que estão morando lá fora, então estão tendo uma oportunidade, principalmente por causa da relação da moeda. Uhum. E agora estão começando, então, os investidores realmente internacionais, estrangeiros que estão vindo aqui investir. Então é muito fácil para essas pessoas hoje, por causa da moeda, e dois, por causa da questão de facilidade de pagamento que está tendo nessa região, por toda a questão de pré-lançamentos e toda essa valorização que hoje, pelo FIPZAP, aqui para te ter uma ideia, está tendo uma valorização média de 18% a 20%. Mas pegando empreendimentos que hoje são próximos da praia, próximos de avenida, que tem rooftop, por exemplo, eles conseguem valorizar aí 20% ou mais por ano. Então é um ótimo investimento para essas pessoas virem para investir e também para morar, por causa que isso aqui também é um pedacinho de paraíso, né? Com certeza, A gente tem aqui, a gente tem praias, a gente tem acesso e uma coisa muito importante, nós possuímos segurança, As nossas cidades no entorno aqui onde o Larry comentou, elas são muito seguras. Então, além de ter todo o entretenimento de praia, litoral, uma qualidade de vida no dia a dia boa, a gente possui muita segurança também, A gente poderia dizer duas seguranças. Uma é a segurança pública, que Santa Catarina novamente foi considerado o estado mais seguro do Brasil. E dois é a segurança jurídica que todas essas pessoas hoje conseguem alcançar aqui em Santa Catarina, principalmente por estar investindo em pré-lançamentos, que na verdade tu está comprando papel, tu está comprando uma segurança muitas vezes com a própria construtora que está fazendo esse imóvel. Que bacana, que bacana. Então, conta pra gente, Larry, o que esse investidor, ou seja, brasileiro que está morando fora ou o próprio investidor estrangeiro precisa ter para adquirir um imóvel aqui conosco? Quais documentos, vamos se dizer assim? Primeiramente, todo brasileiro que já está lá fora, normalmente ele tem um CPF já, né? Então só tem que ver se ele está válido, por causa que depois de um bom tempo pode até ter alguma situação assim. E se tu é estrangeiro, então tu consegue fazer esse CPF na tua própria embaixada do país. Então é só dar uma procurada, a gente sempre ajuda lá na questão online. E você, em questão de 5 a 7 dias até, dependendo, Perfeito. Do consulado, você já consegue ter esse CPF. Esse é o mandatório para te conseguir fazer um contrato aqui no Brasil. Então, uma vez tendo isso, depois é só questão de comprovante de residência e informações pessoais.
Perfeito. Lembrando, né, gente, que a gente está bem focado aqui em pessoa física, então por isso que a gente está falando bastante de CPF, os documentos são os básicos, e aí a gente corrobora toda a questão do contrato e tudo mais, a gente também vai precisar de uma conta em um banco. Então ficamos aqui com a XP, os documentos para uma conta física são os mesmos e a gente vai ajudar vocês. E aí fica uma grande particularidade, né, Matheus? As pessoas, né, os nossos clientes, a gente já transaciona aqui muitos imóveis, porque o que a gente quer é o nosso cliente bem atendido, ou seja, ele vai investir comprando realmente produtos brasileiros da parte financeira ou produtos imobiliários aqui com o Larry. A gente consegue fazer toda essa dobradinha aqui com vocês, mas uma das grandes dúvidas e questões é a parte contábil, como que ele faria para fazer essa declaração, e por isso que a gente trouxe o nosso especialista Matheus para dar um briefing aqui para a gente no momento. Então, a partir do momento que essa pessoa ela tem um CPF, né, ela tem um CPF constituído, ela tem um domicílio fiscal aqui no Brasil, vamos dizer assim, e automaticamente ela já está no radar da Receita, né? Eu sempre costumo dizer que a pessoa ela tem obrigação com o fisco do seu país, onde ela ganha o dinheiro, certo? A partir do momento que ela está investindo só no Brasil, comprando um imóvel, por exemplo, esse imóvel não está rentabilizando, ela não está ganhando dinheiro, ela não tem grandes obrigações ainda perante a Receita Federal. Mas a partir do momento que esse bem começar a rentabilizar, seja ele através de um aluguel, seja através de uma futura venda, onde vai haver um ganho, aí sim ela tem que se preocupar e aí sim ela passa a ter obrigações perante o fisco aqui do Brasil. E aí a melhor pessoa para auxiliar nela nesse sentido é um contador, uma contabilidade, enfim, que ela esteja bem assessorada. Certo, então comprei o imóvel hoje, tá tudo certo, não vendi, não estou alugando, não tenho problema de impacto nenhum. A partir do momento que eu tive um ganho de capital, comprei o imóvel há 5 anos atrás por 500 mil e vou vender ele este ano, já está valorizado, estou vendendo por 1 milhão. O que eu teria que fazer como residente estrangeiro? Na verdade, procurar um contador. E aí, nesse momento, a gente faz um processo fiscal que chama GCAP, que é a apuração do ganho de capital, onde é informado para a Receita o valor de custo desse bem, se teve corretagem, quanto foi pago pela corretagem, e aí vai ter um ganho. E em cima desse ganho tem uma tributação e é preciso fazer o recolhimento do tributo. Então, faz esse processo, gera um DARF, que é o documento de arrecadação, né? E é feito o recolhimento perante a Receita Federal da parte que cabe a ela. Certo. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta, porque eu acho que aí é um grande ponto que dá bastante dúvida para os nossos clientes, vamos assim se dizer. Essa parte do DARF, para ele não ser bitributado, ele vai pagar no Brasil ou ele vai pagar no país onde ele reside? Ele vai pagar no Brasil, é onde, voltando um passo atrás da minha fala, é onde ele ganhou o dinheiro. Certo? Eu ganhei o dinheiro aqui no Brasil, eu devo satisfação para o fisco do Brasil. Certo. Ganhei o dinheiro lá fora, devo satisfação para o fisco lá de fora, e a Receita Federal não tem nada a ver com isso, entre aspas, né? Mas enfim, eu pago o tributo no país onde eu ganho a grana, onde eu ganho o dinheiro. Perfeito. Uma coisa bem legal de trazer também aqui é que há uns 8 anos atrás, o governo americano, ele solicitou todas as informações de todos os países. Não sei se vocês se lembram, há uns 8 anos atrás, chegou na hora de os Estados Unidos passar as informações, ele disse não, ele fechou e não vou passar as informações do meu país, as informações dos moradores e até mesmo pessoas que lá estão circulando, que às vezes não são naturais de lá, ele não passou a informação para os demais países, mas os Estados Unidos detêm todas as informações de todos os países. Então isso é bem legal para a gente saber também, aliás é uma curiosidade, agora sabendo que a gente vai ter o ganho de capital, compramos o imóvel com o Larry, fizemos todos os pagamentos através da conta da Bull Investimentos, a gente vai ter toda a auxílio de tributação aqui junto com o Matheus. Lembrando que a gente está falando de pessoa física, né? Lembrando disso, Ladir, o que você traria assim de dicas e dúvidas e o que seria um ponto assim muito importante, até mesmo, né, para as pessoas quererem cada vez mais investir e distribuir assim os seus valores e ganhar dentro do mercado imobiliário? Eu acho que a gente tem que entender que existem 3 momentos para ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Um a gente chama de alavancagem financeira, né? O pessoal vem aqui, eles fazem muitas vezes, é um investimento, quando tu consegue com uma construtora dar um mínimo de entrada, que é mais ou menos 6% que a gente consegue hoje,
o mínimo de parcelas e o mínimo de reforço num ano. Então, eu sugiro entre 18 e 24 meses, você então já pode fazer uma revenda desse imóvel. Então, você compra como pré-lançamento, como um visionário, e você vende ele como para pessoas que são visuais, que querem ver o tijolo lá. Então, com isso, você já consegue até dobrar o teu capital investido. Então, tem muita gente lá fora que está fazendo isso, está querendo fazer essa alavancagem financeira, que é ótimo. Segundo momento é você vai aportando esses valores até o empreendimento ficar pronto, que daí dá aquele boom de valorização e é um ótimo momento também para colocar um bom dinheiro no bolso. O terceiro momento é para quem quer fazer renda passiva. E isso está acontecendo muito. As pessoas hoje elas querem investir para conseguir garantir o seu futuro financeiro. Então você consegue aí colocar um imóvel hoje no Airbnb. Então existem empresas que estão fazendo assim de prédios completos, que pegam uma empresa terceirizada para fazer todo o serviço da pessoa lá fora. Então ele não precisa fazer propaganda, ele não precisa cuidar, ele não precisa fazer manutenção, limpeza, é tudo isso feito por uma empresa. Então ele só vai recebendo esses valores. E daí entra a questão do Matheus ali, como é que ele vai realmente depois fazer toda a parte contábil, que é isso, quando ele entra e começa a realmente rentabilizar com esse imóvel, que também não é só numa revenda, mas também pode ser até mesmo com o Airbnb. Bacana, e então foi bem esclarecedor aí. Em qual momento que você está? Conta pra gente aí, você que está nos ouvindo. Você quer fazer alavancagem, renda passiva? Qual é o seu momento? Eu acho que vale uma pergunta bem legal, até para você se decidir e definir qual momento você está, vai continuar alavancando e vai ficar vendendo e vai trazer o seu recurso para ganho de capital, como o Matheus já explicou, ou até mesmo vai fazer uma renda passiva com aluguéis. Uma grande dúvida que os clientes sempre me questionam, Matheus, é o seguinte: quando eu faço uma renda passiva, o aluguel, quem tem que pagar mês a mês o imposto? Porque eu tenho um imóvel, sou uma pessoa estrangeira, eu recebo o dinheiro líquido e quem paga o imposto é quem está fazendo o aluguel, no caso o locador, ou não? Eu, como proprietária, também tenho que fazer recolher a minha arrecadação? Na verdade, a arrecadação ela é feita pelo dono do imóvel, né? Certo. Quem está recebendo, de fato, o dinheiro, né? Obviamente que tem as taxas ali, enfim, na apuração desse aluguel mensal, desconta-se a taxa da administradora, por exemplo, se está numa imobiliária aqui no Brasil, mas enfim, no caso da renda passiva que o Larry falou anteriormente, essa pessoa é a que mais vai precisar o serviço contábil, vamos dizer assim, porque ela vai precisar de serviço no mês a mês, porque o pagamento do tributo, nesse caso, ele é mensal, não é que nem no ganho de capital, que é quando acontece, certo? Esporádico. Na renda passiva, no aluguel, seja Airbnb, seja um aluguel mensal para uma pessoa física, jurídica, enfim, ele é mensal o recolhimento do tributo. Então essa pessoa, como eu falei anteriormente, é a que mais vai precisar do serviço contábil, que mensalmente tem que ser feito o recolhimento do tributo e a informação para a Receita Federal, recebi o dinheiro, paguei o tributo, tá ok aqui no Brasil o meu investimento. Perfeito, bem bacana isso então. Então assim, a gente já sabe como fazer a alavancagem ou a renda passiva, enfim, o que você está pretendendo, a gente já sabe como recolher. Então eu acho que fica aqui uma boa ideia de como a gente pode achar aqui o Larry. Como que a gente pode encontrar o Larry para ele apresentar esses imóveis, ou seja, para pessoas que tenham vontade, que ainda não são clientes da Bu, mas que já querem fazer contato com o Larry. Opa, se quiser fazer, como diz, um merchandising aqui, claro, vamos lá, é Larry, lá no Instagram. Hoje, normalmente, tudo se acontece ali pelo Meta, né? Então, é larryfigueiró.imóveis. Então você consegue me encontrar lá no Instagram. Que bacana, e tem muitos imóveis. Tu trabalha com faixa de imóveis, segmentação, ou a tua carteira é super pulverizada? Tem imóveis de 1 milhão, 2 milhões, até pra gente entender. Quanto que, assim, eu, investidora estrangeira, quero começar a investir, eu teria que ter no meu bolso? Aqui você falou cerca de 6% para dar um valor de entrada, então eu teria que ter um fluxo mensal. Eu passo por alguma análise de crédito, não passo? É isso que é legal. Hoje não existe burocracia para isso. A gente deixa tudo facilitado, tanto na questão de como é que você vai investir, que é o mínimo aí, como a gente está falando. Empreendimentos hoje que valem a pena para você ganhar dinheiro, vamos colocar, existem muitos estúdios hoje naquela região, até existe, por exemplo, em Porto Belo, existe uma lei municipal para a questão de
existe uma demanda que não é suprida. Então eles fizeram uma lei municipal para fazer estúdios lá em umas áreas e você consegue ali de 400 para cima. Então, certo. Esse é para um estúdio. Para você pegar 2 suítes hoje nessa região, você consegue fazer aí pelos 600, 700, até 800 mil, é um bom investimento. Depois você consegue 3 suítes. Então, que você está falando de 1 milhão para 1 milhão e 300, mais ou menos nessa faixa etária que você precisa investir. 6% desse valor de entrada e o pessoal faz. O grande diferencial hoje dessa região é a questão de facilidade de pagamento. Onde que a gente consegue fazer em até 120 vezes. Ou seja, são 10 anos para você pagar esse empreendimento. E ainda não tem juros. Então, o que isso quer dizer? Que a gente não precisa lidar com banco. A gente não está falando de juros de banco. Normalmente, a gente sabe que o Brasil, o preço do valor, o dinheiro aqui no Brasil é muito caro. Sim. Então, a gente tem o quê? Aqui a gente só tem a questão do CUB, que é a inflação que você tem do tijolo, do material de construção, que é o menor índice que você vai conseguir realmente no mercado. Então, com essa situação da facilidade de pagamento, é o que mais atrai o pessoal, por causa que ninguém sabia disso. Normalmente, como é que é o processo aqui no Brasil? Você teria que dar 30% de entrada, você consegue fazer um pagamento com a construtora aí até o empreendimento ficar pronto, e daí depois você teria que recorrer a um banco para conseguir um empréstimo, daí teria que mostrar toda aquela questão de capacidade financeira. Hoje você não precisa, então com o nosso formato, e daí a pessoa sabe que ela vai pagar 2 empreendimentos quando estiver no final aí de pagamentos. Com essa forma de pagamento facilitada, a gente consegue fazer uma coisa incrível, que é o quê? A gente só vai pagar, na verdade, o custo de obra. Que, para você ter uma ideia, Renata, para você construir um empreendimento, 60% é custo de obra, 40% é lucro da construtora. Então a gente passa esse mesmo sensorial para os nossos investidores. Ele só vai pagar 60% desse empreendimento até ele ficar pronto. Certo. Os outros 40%, então, o empreendimento já vai ficar pronto. Quem vai pagar já vai ser o seu cliente, já vai ser o seu cliente de Airbnb, já vai ser o seu inquilino. Então é assim que o pessoal está construindo patrimônio imobiliário hoje nessa região. Perfeito, perfeito. Mas também quem quer, né? Quem tem interesse aí em fazer, tem o valor total. Às vezes não precisa comprar só um, né, Larry? Pode comprar 2 e aí ao longo do tempo ele vai pagando. Uma coisa bem bacana, quanto que é o CUB que tu falou? Então, o CUB, ele é, na verdade, todo mês ele vai dando um percentual. Então a gente consegue saber, mas para te ter uma ideia, a gente vai conseguir colocar entre 5% a 7% é o histórico dele aí por ano. Certo. E eu perguntei isso porque é bem bacana, né? Como todos sabem que aqui o dinheiro no Brasil ele é muito caro, mas isso também se cria oportunidades. O dinheiro sendo caro, a gente também paga bons rendimentos para os nossos clientes. Ou seja, a gente tem a parte do CUB, que é sobre os imóveis, e a gente tem a parte da Selic, que é sobre os investimentos. Então, um exemplo que o Larry deu. Se eu vou pagar no CUB, em média, a 7% ao ano, vamos já jogar na alíquota mais alta, eu tenho uma Selic a 14,25%, se o cliente ele tem todo o valor, ele ainda não se decidiu se vai comprar 1 ou 2, ele pode fazer o câmbio para BU. A gente ainda pode realmente rentabilizar esse valor para ele, cerca de 14,25 no mínimo, pagando 100% de Selic. A gente consegue chegar aí até 130, 140% da Selic. A gente ainda consegue rentabilizar ainda mais esse cliente. E eu acho legal as pessoas terem esse olhar macro para o cenário, porque daí a gente aproveita todas as partes. E também aproveitar a questão tributária aqui com o Matheus, que depois ele vai fazer todo esse checkpoint e a gente vai pagar o menor tributo possível. Então eu acho que é bem bacana, porque amplia, né, os horizontes dos investidores, futuros clientes. Porque a gente, ao invés de falar de um, se a gente vai fazer a alavancagem patrimonial, a gente pode falar de 2, fazer um fluxo de pagamento, porque você ainda vai estar receitando aí no país onde você reside e ainda vai ter a capacidade de pagar mensal. Uma pergunta bem legal e bem bacana. Pagando esse investimento até 60% na entrega das chaves, como que funciona o pagamento do restante dos 40%? O mesmo fluxo. É o mesmo fluxo, são 120 vezes o mesmo valor. Certo. Então, essa é a parte boa. Não existe aquela questão de, mudou por causa que agora o empreendimento está pronto. Não. É um contrato que tu fez lá inicial e o valor segue. Perfeito. Acho que então agora cabe aqui para a gente
enlaçar tudo. Matheus, como que funciona? Eu sou uma investidora estrangeira, ganho os meus recursos nos Estados Unidos, por exemplo, tenho esse valor para transferir, abro a minha conta, já escolhi o imóvel e tudo, eu vou fazer um câmbio para pagar este meu investimento. Como que funciona a tributação em cima disso? Isso é uma questão que gera bastante dúvida mesmo. Eu vou mandar dinheiro aqui para o Brasil, vou pagar imposto. Não vou pagar imposto. Vou pagar o câmbio, obviamente, que tem aquela taxa ali, mas somente o fato de eu enviar dinheiro para o Brasil e deixar numa conta não significa que eu tenho tributos a pagar. Eu vou ter tributos a pagar a partir do momento que esse dinheiro rentabilizar. Certo. Seja através de uma aplicação financeira, mercado financeiro como um todo, seja no mercado imobiliário, mas simplesmente o fato de fazer uma transferência bancária do meu país de origem aqui para o Brasil, não há tributação até esse momento. Vai ter tributação a partir do momento que esse dinheiro rentabilizar. Perfeito. Entendeu? Então é assim que funciona. Bacana. Então aí as pessoas agora já ficaram com mais clareza possível de como a gente pode fazer esse trâmite. Conta para nós, Matheus, dentro disso tudo, tem alguma coisa que tu diz assim, ó, que é de super importância que os nossos clientes, eles escutem e anotem para trazer mais clareza? Alguma coisa que eu não te perguntei, mas que é uma dúvida constante? Assim, ó, eu sempre falo que tem que começar bem, porque às vezes depois que o negócio está em curso, é mais difícil de arrumar, vamos dizer assim, né? Então, estou pensando em investir no Brasil, procure pessoas especializadas, entenda do assunto, vai ser no mercado imobiliário, converse com o Larry, tenho certeza que ele já tem os parceiros deles para indicar também, vai ser no mercado de ações, eu acredito que a Bull também tem, enfim, comece da maneira correta, e quando tu começa certinho, fazendo a coisa, enfim, como manda a cartilha, tu não vai ter problema no futuro. Às vezes a gente pega, por exemplo, ganho de capital, que foi o primeiro tópico que tu trouxe ali, né? O ganho de capital, ele tem que ser pago no mês seguinte à operação. Às vezes as pessoas chegam ali no escritório, um ano depois, eu vendi um apartamento lá no ano passado. Poxa, o imposto ele já está um ano de atraso. Então, em cima do valor que ele deveria ter pago lá atrás, vai ter multa, vai ter juros, ou seja, o valor aumentou. Então, vou fazer qualquer tipo de operação, vai rentabilizar meu dinheiro? Procure um profissional que ele vai te dar a melhor orientação possível para cada situação. Perfeito. E agora passando para o Larry, né, gente? Faltou alguma questão que eu não te perguntei, que é uma dúvida constante, que os clientes queiram saber? Eu acho que é legal de colocar alguns exemplos do que já aconteceu, né? Primeiramente, eu já morei lá nos Estados Unidos, então tenho muita amizade lá, né? E teve um amigo meu que agora veio e comprou um empreendimento e ele estava pensando sobre toda essa situação. E nessas conversas que a gente teve, eu falei um pouquinho sobre a Bull. Eu falei aqui sobre a XP, eu falei sobre os meus investimentos aqui, e ele ficou abismado. Ele disse, como assim? Existe esse pré-fixado? Eu não entendo isso. E daí eu disse, peraí, então deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Claro. Tanto que ele veio aqui, conheceu o pessoal aqui, e a gente sabe sobre essa questão do clube, como você estava dizendo. Agora ele está trazendo, ele disse, então faz mais sentido agora que a moeda está alta, eu trago esse meu investimento, coloco aqui e vai render mais do que o clube. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é fenomenal, usar o momento, usar dessa estratégia. O segundo ponto que eu acho que é legal dos investidores, todos eles de fora, eles têm essa pergunta, mas como é que eu faço o pagamento? Então os pagamentos dessas construtoras, eles normalmente são, eu diria assim, quase 100%. Até hoje só tive essa situação. São por boletos bancários. Então, por isso que a gente precisa ter uma conta bancária aqui e a gente pode abrir uma conta bancária na XP. Eu digo isso por causa que eu tenho um histórico aqui bem legal, né? Você consegue abrir essa conta e aqui também você consegue o exchange aqui com uma taxa muito boa. Com certeza. Então, por isso que a gente está cada vez mais trazendo esses investidores aí estrangeiros para conhecer aqui o produto. Depois, eu acho que o mais importante são as novidades que estão acontecendo hoje no mercado, né? Renata, para te ter uma ideia, agora o governo brasileiro ele está com um programa para trazer recursos para o Brasil, que se chama Golden Visa. Isso já acontece em alguns outros países do mundo, mas agora veio a nossa vez. Então, toda pessoa estrangeira que vier investir mais de R$1 milhão aqui no Brasil, já consegue a cidadania brasileira. Que bacana, gente. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu estava falando sexta-feira com um italiano.
Ele fechou o negócio e o que ele mais gostou foi o quê? Poxa, agora eu posso então também conseguir essa cidadania, por causa que eles também querem vir para cá, passar um tempo, eles querem ter essa cultura brasileira. E tem muita gente que está vindo, está investindo, e por causa de toda a nossa beleza natural, como a gente diz, aqui é o Brasil que deu certo, Sim. o pessoal vem para morar. E estão vindo mesmo. Coisa boa. É bem importante a gente trazer essas novidades, então, né, Larry? Eu acho que agora a gente trouxe muito mais clareza para os nossos investidores, ou seja, que são brasileiros e estão morando fora, ou seja, investidores naturais mesmo de outros países. A gente está aqui com esse garbo de pessoas selecionadas, são nossos parceiros aqui da Boa Investimentos, o Novo e a Crater, para que a gente consiga fazer tudo para você 100% dentro da legalidade do Brasil e fazer da maneira melhor possível, deixando todo o seu patrimônio legalizado e você feliz da vida com o seu ganho de capital ou com a sua renda passiva. Eu gostaria aqui de agradecer, né, o Larry, e agradecer também o Matheus. Eu acho que a gente vai trazer novamente eles para outros assuntos em outros momentos, porque isso aqui é sempre um assunto que gera dúvidas e a gente está aqui para esclarecer. Obrigada a vocês, meninos. Renata, obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Obrigado, Renato. Obrigado pelo convite e continuamos à disposição. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau. Tchau.